Seminário de Sociologia. Tema: Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil e Homem Cordial. Integrantes: Gustavo Santiago, João Guilherme, Cauã Vitor da Silva, Malco Rezende Rodrigues, Matheus Rosa e Otávio Mota. Nascido em São Paulo no dia 11 de julho de 1902, Sérgio Buarque de Holanda era filho de Cristóvão Buarque de Holanda e de Heloísa Buarque de Holanda. Podemos defini-lo como um apaixonado historiador brasileiro, autor do clássico Raízes do Brasil, um dedicado crítico literário, jornalista e professor. Sua vida foi praticamente dedicada ao trabalho acadêmico. Foi catedrático da Universidade de São Paulo até 1969, quando se aposentou em protesto contra a cassação de professores da USP, entre eles o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. As décadas de 1920 e 1930 foram para muitos estudiosos um período de redescobrimento do Brasil, onde novas formas de interpretar a nossa identidade e singularidade ante as outras civilizações foram desenvolvidas, tanto no âmbito da literatura quanto no âmbito da história e das chamadas ciências sociais. Em meio a uma efervescência de ideias durante a Semana da Arte Moderna de 1922 e o movimento regionalista de Pernambuco, um livro tornou-se um marco, Raízes do Brasil, do paulista Sérgio Buarque de Holanda, no qual é desenvolvido o fundamental conceito de homem cordial. O processo de composição de Raízes do Brasil começou a ser construído em 1930 por Sérgio Buarque na Alemanha, na época em que ele havia sido enviado como correspondente brasileiro dos diários associados para Polônia, Rússia e Alemanha. De volta ao Brasil, completou as pesquisas e, ao convite do editor José Olimpo, publicou em 1936 o livro Raízes do Brasil. Como o próprio título sugere, o livro é uma obra investigativa sobre os fundamentos da história do Brasil, de seu povo, instituições e peculiaridades, como a família patriarcal formada durante o período da colônia no Brasil. O livro é dividido em 7 partes, intituladas Fronteiras da Europa, Trabalho e Aventura, Herança Cultural, O Semeador e o Ladrilhador, O Homem Cordial, Novos Tempos e Nossa Revolução. A parte em que é desenvolvido o conceito de homem cordial é uma das que mais revelam o perfil de Sérgio Buarque. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, o Estado brasileiro absorvia reflexo desses aspectos social por meio do patrimonialismo. Esse, por sua vez, significa o aparelhamento de cargos públicos pautados na proximidade, afetos e não nas competências técnicas. Segundo ele, a impossibilidade que o capitalismo impõe nunca consegue se capitalizar pela sociedade, porque o brasileiro seria aquele que necessita criar intimidade com o outro como condição de estabelecer qualquer tipo de relação. Para o homem cordial, a rigidez das instituições e de cultos nunca foi algo a se apreciar. A expressão cordial vem do radical latino cordis, isto é, relativa a coração e não a cordialidade e bons modos. O autor acentua essa explicação etimológica da palavra para ressaltar sua dubliedade, sua adequação àquilo que caracteriza, segundo sua tese, o temperamento do homem brasileiro. Essa necessidade de aproximação afetiva do outro pode ser notada em expressões linguísticas quando Sérgio Buarque cita o sufixo inho, colocando em palavras como senhorzinho, que revela a vontade de aproximar o que é distante de nível de afeto. Relação de Raízes do Brasil e Casa Grande Senzala. A visão trazida por Sérgio Buarque foi de certa forma inovadora para a época, ainda mais considerando uma tese mais profunda do Brasil, que expõe a realidade desigual que existe entre os brasileiros. Sucessora à tese de Gilberto Frey, com Casa Grande Senzala, que nos mostra uma visão a princípio otimista e harmônica das relações raciais, propondo que haveria uma apropriação de uma cultura mais fraca pela uma mais forte e presente, a construção do mestiço e de uma identidade nacional e uma matriz cultural única e fortificada. Já Sérgio Buarque exibe que essa visão harmônica não se aplica à vida brasileira, onde a visão do mestiço não é real e as desigualdades sociais e raciais de seu passado são trazidos e lembrados na atualidade do indivíduo, tanto no âmbito social quanto econômico. Weber e Holanda. Sérgio Buarque utiliza os conceitos weberianos de dominação para analisar a realidade brasileira tanto no seu contexto de Estado quanto de mercado. O Estado moderno caracteriza-se pelas relações impessoais nas quais é dever o pensamento coletivo. Entende Weber que o Estado seja um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucional e que procurou monopolizar,
Nos limites de um território, a violência física legítima como um instrumento de domínio. E é tido como a quebra do impessoal, dessa dominação racional legal, quando a cordialidade dos políticos é superior ao pensamento coletivo, onde há políticos que dão cargos públicos para conhecidos ou familiares, quebrando processos seletivos para o ingresso dos mesmos. No âmbito do mercado, temos a cordialidade quando patrões dão empregos a familiares ou conhecidos, mesmo que eles não sejam qualificados para o cargo, além de querer tratar os clientes como se fossem amigos e não como clientes, forçando uma intimidade desnecessária. A visão de Sérgio Buarque de Holanda. Ao publicar a obra, Sérgio Buarque de Holanda pensava o passado brasileiro, a então contemporaneidade, e também tinha a ambição de projetar o futuro. Ele acreditava que com o processo de urbanização, o homem cordial estaria fadado a desaparecer. A radicalização da democracia e a inclusão social deveriam, de acordo com o pensador, ser os grandes pilares para o futuro da nação, e com o desaparecimento do homem cordial, o país passaria do domínio do coração para a razão, lançando as bases para o desenvolvimento. Sérgio Buarque defende a tese de que o brasileiro é um ser que prioriza a cordialidade, e para deixar claro o que quer dizer cordialidade, o autor, em algumas revisões da obra, fez questão de colocar em diversas notas de rodapé que, quando afirma cordialidade, significa agir com o coração, ou seja, de maneira emotiva. Logo, o brasileiro seria aquele que prioriza os laços emotivos frente à razão. Inclusive, a cordialidade por certas vezes pode significar agir de maneira violenta.